Olá, colegas, amigas, amigos, bom dia. Bem-vindos ao Café Expresso com Minervini, dos tantos serviços da Minervini Export Academy. Hoje estamos no nosso sexto Café Expresso. O nosso tema de hoje é o que muda na comunicação quando uma empresa brasileira decide de exportar. Ninguém melhor para falar sobre esse tema é a nossa querida amiga, uma profissional com muito talento e que esbanja simpatia em qualquer lado. Sari Santos está aqui conosco. Eu vou ler algumas linhas. Apesar da sua jovem idade, ela acumulou uma experiência fantástica. Sari Santos é estrategista de marketing e consultora especializada no setor de comércio exterior, sócia da Folha Criador, criadora da metodologia Teoria do Radar, atua na humanização de marcas e na construção de estratégias que conectam empresas a seus públicos de forma autêntica. Já liderou projetos para grandes eventos do setor, como Comex Digital Talk, Global Trade Summit e o IMCOMEX, além de desenvolver ações de comunicação estratégica, branding, marketing digital para empresas que desejam se destacar no mercado global. Atualmente tem sido a primeira profissional de marketing a trazer a proposta, isso é muito, muito interessante, projetos culturais da lei de incentivos direcionada para empresas de comércio exterior. É uma oportunidade única de ajudar as marcas a terem mais popularidade de forma mais vivaz e autêntica. Eu não vou continuar, senão eu tiraria mais tempo para vocês. Caríssima Sari, bem-vinda ao nosso café. Muito obrigada, senhor Nicola. Muito obrigada a todo mundo que está aí com a gente. O senhor Nicola sabe, para mim é uma honra sempre estar participando de qualquer evento, live com ele, porque eu sou uma fã de carteirinha, o senhor Nicola sabe disso. E principalmente porque, para mim, a essência da exportação é a comunicação clara. E quando eu vejo a metodologia toda que o senhor Nicola tem, os livros e tal, para mim isso foi uma inspiração para a criação de diversos meios de solução, mas principalmente para que as empresas fossem reais em qualquer lugar do mundo, fossem autênticas em qualquer lugar do mundo. Eu estive um tempo aí um pouco fora, assim, dessa parte de Comex, porque eu queria entender o que estava acontecendo fora. Eu queria entender o que estava acontecendo longe da nossa bolha aqui, para poder trazer novidades. E esse ano eu fui super agraciada com o convite do Pedro Garcia, de fazer parte do Folha Creator. A Folha Creator é uma agência especializada em marketing para comércio exterior, mas com uma pegada diferente, com uma coisa muito mais sobre autenticidade e humanização do que sobre serviços de marketing digital. Então, isso tem tudo a ver, né, senhor Nicola, com introduzir algo em um novo país. Um robô não fala com um humano, o robô fala com um robô. Então, se a gente quer trazer coisas novas para outros países, conquistar novos mercados, quebrar barreiras diplomáticas e políticas que até muito tempo existiam certos cuidados, né? A gente precisa de uma comunicação clara e efetiva e humana. Te agradeço, Sari. Aproveitando da tua experiência, eu preparei uma bateria de perguntas para você. Você vai sair daqui cansadíssima, mas eu adoro. quem nos assiste vão apontar muita coisa. Então, papel e lápis. Primeira pergunta. Qual o erro mais comum que você vê e identifica nas empresas que se jogam na exportação? Assim, o primeiro, o mais comum. Olha, do meu ponto de vista de marketing, e aí vamos lá que eu acho que eu trouxe um spoiler já. O erro mais comum é achar que todo mercado é igual, que o seu produto ele vai ser vendido para todos os países, basta você apresentar quais são suas funcionalidades, qual é o seu diferencial, segundo fonte, vozes da sua cabeça, né? Porque o diferencial tem que ser uma coisa falada com o país local. Então eu acho que é a falta de capacidade de entender que seu produto é em cada local que ele vai. Essa, para mim, é o maior erro que tem nessa área. Exatamente. Traduzindo em outras palavras, você não pode usar a mesma receita para qualquer mercado. Cada mercado você tem que estudar e adaptar produto, linguagem, comunicação, promoção, etc. Antes disso, eu insisto naquele meu famoso tema, o primeiro
grande erro é não fazer uma avaliação se você está pronta para exportar. Obviamente, se você quer exportar, não tem nenhuma experiência, e perguntar para alguém, eu estou pronto, ele vai te falar também isso. Cuidado que você não pode usar a mesma receita para todo o mercado. O que vale para nós, e eu passei por isso, eu posso ser líder no mercado interno, mas lá fora não vai ser um passeio, é completamente diferente. E às vezes, senhor Nicola, eles têm assim, na mente deles, não, eu estou pronto para exportar, mas a falta de informação, de dados, de estatísticas que mostrem que você está pronto, é de uma imprudência tamanha que faz com que muitas pessoas deixem negócios que eram bem-sucedidos no Brasil descontinuarem seus trabalhos porque não tiveram essa preparação. Então, a falta de consciência de comunicação, consciência de informação, isso inclui análise de dados, isso inclui preparação do produto, essa consciência faz com que a gente se iluda. Existe um termo na psicologia chamado desassociação, quando você acredita que é uma coisa que não é para negar uma verdade que dói. Às vezes você não está preparado, mas você tenta se convencer a todo custo que você é um exportador nato e que é só falar com aquele país e mandar a carga. E a gente sabe que não é verdade, né? Exatamente. Na base da pirâmide da exportação e de qualquer atividade está a informação. E o teu interlocutor sabe muito mais do que você, ele tem muito mais chance de ganhar. Vamos com a segunda pergunta. Eu tendo um bom produto, teoricamente deveria se vender por si só. Quanto incide, na tua opinião, no marketing, mesmo eu tendo um bom produto? Talvez essa seja uma resposta polêmica da minha parte, viu, senhor Nicola? Eu acho que um bom produto, ele é 30% do caminho. Mas por que só 30%? Porque muitas pessoas têm bons produtos. Não é só sobre ter um bom produto, é sobre comunicar que o seu produto é o melhor. Uma vez, há alguns anos atrás, não vou falar quantos, uma pessoa me ensinou sobre isso. Existe uma grande diferença entre o bom e o melhor. E entre o bom e o melhor, a principal diferença para você escolher entre o bom e o melhor é o plano. E o plano tem a ver com a comunicação. Entre o bom e o melhor não é o quão bom ou melhor ele é o plano que você fez sobre ele. Então, para mim, 30% porque, ok, como diria minha mãe, você não fez mais do que sua obrigação. Mas acredito que ainda falta muito para você ser um produto exportador, para você ser o melhor, para que um país abrace a causa do seu produto, do seu serviço. Concordo contigo. Eu acho que há uma comunhão entre mercado e produto. No teu mercado pode ser um bom produto. Em outros mercados pode ser um ilustre desconhecido ou um produto não adaptável ou que o pessoal nem sequer sabe que existe ou que sabe usar. Então, sem dúvida, nós temos que ver o binômio mercado e produto. Isso vão juntos. Eu vou dar um exemplo muito interessante de algo que está super em alta, que está todo mundo falando. Exatamente sobre isso que a gente está conversando, senhora Nicola. O tal do morango do amor. Houve um disparate de marketing seguido da paleta mexicana e do pistache que o morango do amor virou o tema mais falado nas redes sociais. Tudo era o tal do morango do amor. Para o algoritmo digital, uau, morango do amor, que coisa linda, ele é crocante, é melhor que a maçã do amor, mas tudo era uma opinião de uma bolha digital. Até que, mais ou menos um mês e pouco depois, esse produto sai dessa bolha digital dos fãs das coisas muito doces e as pessoas começam a descobrir que esse morango do amor é extremamente doce, é caramelo com leite ninho, e aquilo se tornou impalagável, né? Ele não estava sendo mais apreciado porque saiu da bolha. Quem investiu muito dinheiro por causa do que via no algoritmo vai ter um sucesso a curto prazo, mas esse investimento não vai ter um retorno a médio prazo. Já a médio prazo isso não vai ter retorno, porque você tomou uma decisão com base numa informação, numa bolha de algoritmo, sem pesquisar o mercado antes. E olha que bacana, não vai dar certo. Um exemplo, talvez ao revés, ao contrário, na Itália nós adoramos um licor chamado Amaro. Amaro quer dizer amargo, mas amargo parece veneno. E, ovviamente, no Brasil isso nem venderia nem uma gota, porque no Brasil vocês gostam de coisa mais doce. Por exemplo, o Guaraná brasileiro, para nós, é extremamente doce. E o Guaraná
vendido na Itália, di fatto, eles cortam um pouquinho de açúcar. Moral da história, sempre aquele assunto que o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, necessariamente, nós temos que fazer a famosa pesquisa de mercado, mas não só no internet, falar com a gente, falar com o pessoal, fazer um teste de mercado para você ter, não digo a segurança, mas não cair de paraquedas em um mercado. Outra pergunta, cara Sari. Seria fantástico a gente vender produto com o selo da brasilianidade, o Brasil. Como é que nós poderíamos adaptar a nossa marca, o nosso produto, para que o pessoal lá fora saiba que esse é um produto brasileiro? Qual é a tua opinião? Muito bem. Existem algumas marcas que ficaram muito conhecidas pela sua capacidade de ir para o exterior sem perder a sua brasilidade. A gente está falando, por exemplo, da Farm, da Havaianas, o Boticário, são marcas em si que chegaram no exterior e conseguiram manter a brasilidade. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Elas não são produtos, elas são marcas. Eles internacionalizaram a marca, não o produto. Você não ouviu a Havaianas falar sobre estamos exportando chinelos. Você não ouviu a Farm falar estamos exportando roupa. Então, para que você mantenha a sua essência no estrangeiro e aqui mesmo no Brasil, você precisa ter uma marca consolidada, uma marca ativamente falando. Porque é muito fácil você... Não é fácil, né? Mas é muito mais fácil você exportar um produto do que internacionalizar uma marca. Existe uma grande diferença. Tá, Sara, eu não tenho condições de fazer uma marca sólida para poder também exportar a minha voz, né? A minha persona. Como eu vou fazer? Eu vou tornar a minha relação com o meu comprador algo essencialmente único. E aí, na hora que eu estiver fazendo o meu processo de exportação, quando eu for vender esse produto, ele vai falar, poxa, mas é muito bom fazer negócio com o brasileiro. E aí tem a ver também com, aí novamente, a sua comunicação, a sua voz, ela precisa ser real, verdadeira, independente de com qual país você está lidando, mas com atenção e cuidado que quando você recebe uma visita na sua casa, um bom anfitrião, ele traz e faz a pessoa se sentir bem. Mas é um anfitrião ao revés. A gente está falando de alguém que onde quer que esteja, faça o outro se sentir bem com a sua linguagem. Então, eu separaria dessas duas formas. Manter a essência. Ou você cria uma marca sólida, forte e faz com que ela fale por si só, ou você cria uma relação baseada nas características de brasilidade que você vai ter com aquele fornecedor. Seriam, na minha opinião, os dois meios pelo qual fazer isso. Algo que complementa isso. Que tipo de conteúdo funciona melhor para atrair clientes estrangeiros? Adoro essa pergunta. Primeiro que cada pessoa vai falar como na sua língua. E eu não tô falando só de idioma, não. Na China, no Japão, no marketing, você vai ver uma imagem de existem dois tipos de publicidade, né? Um que é o luxo, né? Aquela coisa meio coreana, que é aquela coisa muito bonita, visual clean. É o white luxury que falam. Ou o tradicional, que tem muita informação, tem caracteres chineses distribuídos por toda aquela publicidade, né? Todas as características. Então, o primeiro passo retorna aquele primeiro ponto lá da primeira pergunta. A gente tem que conhecer o mercado com o qual eu quero falar. Segundo, depois que eu conheci o mercado. Segundo, o que eu quero que eles entendam de mim? Essa pergunta é crucial para definir o meu conteúdo digital. Eu quero que eles me vejam como um brasileiro simpático, eu quero que eles me vejam como um bom negociador, eu quero que eles me vejam como especialista naquele produto ou na área de novos negócios, porque às vezes qualquer coisa que eu for oferecer e eles aceitarem, eu vou ficar feliz. Então, o que é que eu quero que me compreendam? Depois dessas duas coisas feitas, aí eu vou começar a produzir o conteúdo. Então, aí eu vou começar a entender que eu tenho que falar a respeito vamos citar aqui um produto, eu faço exportação de artesanato brasileiro, eu preciso entender o mercado lá, ele tem adesão a artesanato, ele gosta disso? Beleza, ele tem, perfeito, eu vou começar a falar para ele por que esse artesanato é bonito, eu vou mostrar para ele o processo de fabricação, eu vou mostrar a alegria das mãos humanas criando determinado produto, eu tô trazendo todo um conteúdo para ele que envolve ele ao meu produto ou à minha marca, mas primeiro eu
entendi que ele realmente queria coisas artesanais e que ele tem um carinho especial pela relação que nós tivemos de brasilidade. Aí eu vou produzir o conteúdo. Mas não tem como você produzir sem conhecer o país ou o que você quer, onde chegar e como chegar à sua informação. Mesma coisa do produto. Você não vai contratar um prestador de serviço se você sabe que toda hora você tem que acionar o seguro de carga. Claro. Você não vai fazer isso. A mesma coisa você vai fazer na sua comunicação, na sua informação. Você não vai contratar um serviço que o ChatGPT vai poder adaptar todas as frases para qualquer produto. Então tem que ter conexão, autenticidade e informação prioritariamente antes de qualquer coisa para poder criar. Exatamente. Nisso, obviamente, a gente junta, seja o fato que o pessoal, antes de comprar um produto, compra a gente. O pessoal compra a pessoa, você tem que transferir confiança, particularmente no Oriente, nem falar. E depois, B, tem que conhecer muito bem a cultura de negociação, as diferenças culturais. Voltamos sempre no assunto. Falta informação, então eu penso brasileiro e vou no Japão, não vai funcionar. Ou eu penso italiano e venho ao Brasil, não vai funcionar. Então, a pergunta é, mas é ele que tem que se acostumar a mim ou sou eu a ele? Depende do poder de fogo que você tem, depende do poder contratual que você tem. Então, esses são temas extremamente importantes. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Eu tenho um produto, aonde vendo? Momento. Primeiro você tem que vender o país, a imagem do país, o setor, você, a tua pessoa, e depois a gente fala do produto. Esse mais ou menos seria a sequência. Exato. Quais Algumas canais... pessoas, às vezes, desculpa interromper, Luciano, Nicolau, algumas pessoas, às vezes, acham que a gente vai ter o mesmo poder de fogo de exportação de produtos com grandes volumetrias como uma China, por exemplo. O Brasil não tem essa característica. O Brasil não é um grande produtor industrial que vai fazer qualquer bonequinho de plástico e brinquedos que vão ser espalhados made in Brasil no mundo inteiro. Não somos. Temos que ser mais detalhistas e mais cuidadosos como nós inserimos qualquer produto, qualquer marca em qualquer país, porque nós levamos esse nome junto. O brasileiro, existe uma expectativa sobre o que vem do Brasil. Então a gente não pode brincar, não pode dormir na praia, né, Nicolau? Claro. Ou morrer na praia, dormir na praia, já misturei todas as frases. Aqui vai uma reflexão. O Brasil produz tudo aquilo que ele consome. Praticamente, o Brasil é quase que autossuficiente. Imagina um país como a Alemanha, produz ao redor de 70% daquilo que ele consome. Isso vem de você é muito jovem, mas da época que se falava importar é pecado, o que importa é exportar. E nós perdemos o trem, e ganhamos o famoso custo Brasil, porque a gente se fechou, começamos a produzir de tudo, mas nós não podemos ser bons em tudo. Que tal, então, identificar onde nós temos a tal de brasilianidade, onde nós temos mais valor agregado e bater o martelo em cima disso. No entanto, que a gente desperdiça esforços tentando fazer um pouco de tudo. Isso, eu acho que tem sido um problema. Ainda a gente está sentindo as consequências. Quando a gente se queixa, Custa Brasil, gente responsável do Custa Brasil somos nós, porque fomos nós a nos fechar muitos anos atrás. Vamos adiante. Quais canais de marketing você sugere para o exterior? Por LinkedIn, feiras, inbound, como é que você vê isso? Vamos lá, cada país ele tem um canal que ele é mais, que ele usa com mais frequência, né? Se você for para a China, para países orientais, você vai encontrar ali um TikTok, um Kawaii, existem vários tipos diferentes, um KakaoTalk, que é um aplicativo muito específico que se utiliza na Ásia, e é lá que as pessoas vão consumir conteúdo. Já em outros países mais ocidentais, você vai ver um LinkedIn, você vai ver alguns países permanecem com o uso de e-mail, outros países não. Outros países não usam WhatsApp, usam um SMS, outros preferem o WhatsApp. Eu nunca me esqueço de um encontro que eu participei, acho que faz uns 2 anos, e nós estávamos falando com um grupo de indianos, e eles estavam falando a respeito de como era vir ao Brasil para procurar produtos. Então, é muito comum, ainda, muitas pessoas vêm ao Brasil para procurar produtos exclusivos. Isso é um fato. Então, um canal sempre vai ser o presencial. Isso nunca vai mudar. Só que eu perguntei para ele, que legal e tal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu te seguir, que aí eu vou descobrindo mais a respeito da tua cultura e tudo mais. Era um indiano e um grego. Olha,
aleatoriedade da conversa. Eu adoro o comércio exterior por isso. E aí ele falou pra mim, perfeito. Eu falei, qual é o seu arroba do Instagram? Na minha mente apequenada, eu estava falando a respeito dos mesmos consumos sociais que eu tenho. Ele olhou pra mim assim, nossa, a gente não usa Instagram. Aí eu, nossa, o que será que eles usam, né? Será que é o LinkedIn? Ele, não. A gente usa muito o Twitter, agora o X, né? Aí eu falei, sério? Mas assim, pra falar, fazer posts, o negócio ele é. Aí eu entrei no Twitter e vi ali eles, os amigos e tal. Eles tratam o Twitter naqueles dois países muito semelhante ao que a gente trata aqui o Instagram, uma coisa mais lifestyle e tudo mais, menos opinativo. Aí eu, olha que curioso, né? Então, a melhor rede é a rede que o país que você quer exportar usa. Essa é a resposta pronta. Falar a linguagem do teu interlocutor. Por exemplo, eu para fazer seminário, cursos no Peru, tive que criar um account em TikTok. Eu achava que para a minha idade TikTok não era bem apropriado. O senhor Nicola, você é muito novo, não Eles deve falar não isso. usam muito pouco o Instagram. Então, o meu parceiro me falou, você tem que ter um account em TikTok, imagina. Na Itália, por exemplo, é menos usado o Instagram. No âmbito, no contexto profissional, o LinkedIn é o máximo em termos de divulgação. Então, fechando, você tem que falar o idioma do país. Então, tem que usar a rede social que tem mais ibope, digamos assim, no país. E isso acaba mudando a forma com que você vai compartilhar o conteúdo. Que se você for no LinkedIn, você não vai fazer imagem. Talvez Claro. você faça vídeo, mas vai ser texto prioritariamente, vai ser mensagem, vai ser, se for no Twitter, vai ser muito... A forma com que você expõe o conteúdo também muda, de acordo com a rede social. Então, eu gosto de imaginar que é um guarda-chuvinha, né? Tá, cada país, dentro dele, cada linha de rede social. Dentro de cada linha rede social, de acordo com o país, como é feita a postagem. Então não é uma coisa rápida nem simples, né? Não é muito feijão com arroz. Outro tema, Sari. É possível gerar uma demanda internacional sem ter um representante lá fora? Com certeza. Principalmente nos dias atuais. Porque existe muito o que a gente chama de marketing de influência. E isso também tem relação com exportação. Mas, como o senhor Nicola, assim, cuidado. Estou falando a respeito de exportação de uma marca completa, não só sobre o produto. Mas quer ver um exemplo muito básico de que você não precisa ter um representante? O TikTok lançou recentemente uma ferramenta chamada TikTok Shop. Esse TikTok Shop, o amigo lá da Ásia, que tem um produto comum, e eu fui super influenciada, inclusive, por esse aqui. Depois eu conto pra vocês essa história. O produtor que tem o produto entra no TikTok, verifica quem são os possíveis influencers no Brasil, pessoas brasileiras que nunca foram pra Ásia, que nunca viram esse cara, e vai dizer só, olha, esse produto é muito legal de você vender. E aí esse influencer no Brasil, ele faz vídeos e ele coloca lá o link direto do produto. Então, o fornecedor lá na China, ele não precisou vir para o Brasil para, abrir o mercado e 2, ter um revendedor aqui. O próprio brasileiro está fazendo isso por trás de comissão. Então, hoje em dia, existem muitas tecnologias e muitos métodos de você influenciar um mercado a comprar. E olha que interessante, o chinês nem estava fazendo a venda de um produto em atacado, era um produto em varejo, e ele vendeu direto para o consumidor final. E tá eu aqui influenciada por um massageador facial que funciona a bateria. Então, tudo isso foi pelo meio digital. Claro. Bom, a minha procedência, eu venho da área de bens de capital, então eu estou um pouco viciado em pensar em bens de capital, máquinas operatriz com controle numérico, disjuntores para centrais nucleares, etc. Eu imagino, e Sari, se você me dá razão ou menos, eu imagino que esse que você acaba de contar funciona benissimo para bens de consumo. Para bens de capital, onde tem muita gente que decide, você imagina um interruptor para uma central de Itaipu, tem um monte de gente que tem que decidir. Então, para bens de capital... Não vai ser nas redes sociais que ele vai decidir. Claro, eu tenho que ter alguém lá no lugar que estuda a especificação. Então, separando bens de consumo de bens de capital. Bens de consumo, tranquilo. Bens de capital, obviamente, a engenharia de venda é muito diferente. Vamos lá. Você tem algum case de sucesso aplicado à exportação, case de marketing, para contar? Eu tenho principalmente relacionado à exportação de serviços. Isso é uma coisa muito específica. Ótimo, se fala muito pouco de serviço, sim. Porque o Brasil, ele é um país muito, muito diversificado.
mercado. E eu estive trabalhando muito recentemente em um serviço específico, onde você tinha ali a necessidade de conversão, tudo muito relacionado ao online, e a função específica do marketing era produzir conteúdos que se conectassem direto com o fornecedor final. Então, eram serviços de consumo, vamos para o bem de consumo, serviços de consumo. O mesmo vídeo que eu usava aqui no Brasil, tentavam usar para América Latina e tentavam usar para Portugal, Angola, porque na cabeça do diretor lá da empresa, que não era brasileiro, todo mundo que fala português é igual. E não é igual nem o português e nem a forma de se expressar. Então a gente precisou fazer, acho que em 1 ano e meio, uma adaptação de conteúdo onde o que é do Brasil falasse com o povo brasileiro, o que é Portugal falasse com o português, porque imagina, e aí eu vou até comentar isso bem internamente aqui. Pro português de Portugal, algumas pessoas mais antigas, mais experientes, se ofendem um pouco quando você usa em excesso o português brasileiro. E isso estava se tornando um problema muito grande, porque as pessoas viam aquela marca e, rejeitavam porque ouviam o português brasileiro. Isso precisou ser adaptado. Quem fala tinha que ser com o português do sotaque local, com as características locais. Então, esse case específico me marcou muito. A gente não podia usar conteúdos e não pode usar conteúdos só porque aquele país fala português com o português brasileiro. A não ser que meu público-alvo fosse um público jovem. Aí faria sentido, mas não era o caso. Então, olha a quantidade de informações que eu tive que entender lá. Qual era o público-alvo daquele meu produto, daquele meu serviço? Qual é o tipo de linguagem? Quais são as terminologias, em espanhol, às vezes esqueço, em português, las jergas, as palavras informais que se usam naquele idioma para que eu usasse na produção desse conteúdo, para que a minha marca fosse aceita naquele local. E aí eu tomava todo esse cuidado e tivemos um êxito bem considerável aí nessas produções e nessa adaptação de marca. Mas isso acontece com qualquer coisa, não só com serviços, que é uma coisa que precisa falar muito para convencer, porque ninguém toca o serviço, né? Mas também com produtos. Eu nunca me esqueço de um case que não foi comigo, mas eu gosto muito de usar, porque foi uma pessoa muito próxima que falou, o cara queria vender biquínis na Arábia. Então, o desconhecimento ali era algo absurdo. Terrível. É terrível. E ele estava muito indignado, porque a qualidade do biquíni, do tecido, ele focava tanto no produto que ele esqueceu do detalhe cultural. E aí realmente não vai vender. Eu diria não precisa ir muito longe. Pelas dimensões continentais do Brasil, eu acho que você concorda comigo, você imagina comunicar, não sei, do Rio Grande do Sul até no Pará. Pode ser que você tenha que usar uma comunicação diferente, porque o Brasil é um continente e a forma de abordagem, o approach, a cultura é diferente, a negociação é diferente. Então, imagina lá fora. A gente brinca, meu sócio, ele é de Belém do Pará e eu sou do Rio Grande do Sul. Olha a mistura, né? Um lado, o outro a gente juntou. E nós, nesse conjunto que nós fizemos, a gente entendeu que essa diferença cultural local ia impactar muito no resultado final da nossa entrega. Então, tem momentos que ele se comunica, tem momentos que eu me comunico, porque a gente sabe que existe essa diferença Brasil. Agora, eu nunca vou me esquecer de uma situação específica onde eu prestei um serviço para um país, na China, para uma empresa chinesa que queria se adaptar melhor à cultura brasileira. E eles não conseguiram, porque eles estavam tão engessados na forma de se comportar. E quando eles vinham para o Brasil, eles acreditavam que era só eles fazerem festa, que estava tudo bem, que eles começaram a ser muito rejeitados aqui. E por mais que a gente falasse, olha, não é assim, tudo mais, cases de não sucesso, né? Ele não aceitou, não foi mais aceito aqui no Brasil. Agora, o brasileiro que aceita tudo, não aceitou isso, imagina um outro país que é mais detalhista, um outro país mais formal, né? Eu costumo ser mais drástico. Na Itália eu faço várias vezes seminários. Brasil, desafio e oportunidade. E tem vários artigos meus, o que não fazer no Brasil. E como você sabe muito bem, se diz que você pensa global e faça local. E para o pessoal que quer ir para o Brasil, eu digo, pensa Brasil e faça Brasil. Brasil é outro planeta.
Aí o pessoal fala, nossa, mas é impossível. Nós vendemos no Japão, na Alemanha, Estados Unidos, na Inglaterra. Imagina, no Brasil vai ser um passeio. Não é um passeio. O Brasil é um mundo à parte. Apesar, bom, eu morei 25 anos no Brasil e são mais 25 que acompanho. E nós não temos o tempo necessário, mas eu poderia te contar um monte de fracassos de empresas grandes que jogaram dinheiro da janela, pensando, eu estou bom lá, então no Brasil, imagina, vai ser um passeio. Então, sem dúvida, esse entramos já em um outro tema, no tema da marca Brasil, do made in. Eu fiz um artigo recentemente dizendo, se o teu produto tivesse uma bandeira diferente, como é que você venderia o teu produto? Às vezes você tem dificuldade em vender o teu produto porque tem uma determinada bandeira, ou facilita vender o produto pela bandeira que ele tem. Fecho parêntese. Como lidar com diferenças culturais na hora de criar campanhas fora do Brasil? Nós já abordamos um pouquinho. Sim, a diferença cultural ela é um fator determinante e quando bem aproveitado, ele é um ponto de conexão extrema com aquele cliente. Às vezes a gente coloca isso como, ai, que difícil, eu tenho que ir lá, tenho que conhecer a cultura, tenho que adaptar. Mas por trás disso existe uma beleza de adaptação de cultura fantástica. Entendo que eu sou responsável por fazer com que uma determinada cultura abrace o meu produto. Eu vou tratar aquilo quase como criar um filho. Então eu vou entrar naquele país, eu vou conhecer, eu vou absorver, eu preciso. E aí eu sou uma grande defensora de não adianta você só adaptar, você tem que sentir aquilo. Eu preciso sentir aquela cultura. Eu como representante talvez comercial ou como a pessoa responsável pela direção de operação, eu vou num determinado país para conhecer aquela cultura para levar meu produto. Eu não tô indo lá vender só, eu tô indo experienciar aquele país. E depois que eu experienciar, eu preciso voltar, enxergar o meu produto naquela experiência. Como que eu, com um X produto, como que ele se enquadraria naquela experiência que eu vivi? Porque aquela cultura, aquela experiência, ela não vai mudar. Eu não vou mas a minha novidade, nossa, vai facilitar. Mas daqui a pouco não é o que eles querem. Muita gente não absorveu muitas coisas e produtos maravilhosos porque não tinha nada a ver com a cultura deles. Cite-se a questão do biquíni pro árabe. Lindo biquíni, mas não vai mudar a cultura. Agora, quando eu experiencio, eu tenho essa vivência, eu sinto aquela cultura, eu de alguma forma me introduzo e me sinto parte, né, dela, aí eu consigo levar o produto para lá com todos os argumentos que aquele povo, com aquele local quer ouvir para levar meu produto para lá. Então eu me torno um pouco de parte daquilo. E gente, olha como isso é rico, como isso não é só uma questão comercial, como você se enriquece como ser humano ao introduzir a melhor parte de uma outra cultura. O mundo é grande demais para eu achar que meu produto é a solução para todos os problemas do mundo inteiro. Eu preciso fazer parte de culturas para que meu produto se integre a coisas incríveis que já existem. O respeito à cultura, para mim, é um ponto crucial nesse processo. Eu introduzo, eu respeito, eu faço parte, eu sou recepcionada por eles, aí eu vou trazer o meu produto para lá. Aí eu sou de confiança. Aí o que eu falar no meu conteúdo compartilhado vai ter voz, porque eu fiz isso dentro do ambiente correto. Então eu acho que não é só uma coisa, normalmente a gente ouve muito falar análise de dados, a gente vai ouvir, isso precisa ser feito, não se descarta, né? Mas falta essa imersão cultural para que a gente possa adaptar o produto, para que a gente possa adaptar a linguagem. Ser é mais do que parecer. Então eu acredito que a gente precisa ser exportador, não parecer exportador. E muitas vezes, em lugar de ser exportadores, somos administradores de pedidos. No sentido que a gente espera que alguém nos mande uma consulta, a gente faz oferta, nos manda o pedido, se temos sorte, e assim por diante. Exato. Só complementando isso que você acaba de falar, mesmo para bens de consumo, muitas vezes nós nos fossilizamos no produto, mas nós temos que pensar qual é a solução que eu estou vendendo para o meu cliente. Claro que esse assunto se aplica mais em bens de capital, tipo, eu faço uma máquina, eu faço um dispositivo, qual é a solução
que eu te ofereço, você vai economizar mais energia elétrica, por exemplo. Mas eu estou vendendo roupa, mas você com essa roupa vai ter mais prestígio, porque A, B, C, D, certo? Então, nós temos que não esquecer que temos que juntar solução e produto, e, obviamente, a comunhão com o mercado. Veja que o tempo está voando. A marca, nas redes, eu tenho uma ótima marca, digamos, no Brasil. Se eu entro nas redes sociais, como é que eu posso adaptar? Tem que mudar a marca? Tem que fazer adaptações? Qual é a tua opinião, a tua experiência nisso? Depende muito da estratégia. Eu tenho estratégias que vai fazer muito sentido eu manter a marca e manter a voz, porque eu estou vendendo não só o produto, eu estou vendendo o conceito da marca. Então faz todo sentido. Se eu sou um intermediador de produtos e eu faço com que exista, eu vendo o porquê aquele produto é importante para você, independente da marca, pode ser que você queira colocar aquela marca, a sua marca naquele produto, então eu preciso falar muito de porquês. Por que aqueles produtos servem, por que aqueles produtos servem para poder prestar isso. Então, eu acredito que depende muito da sua estratégia. Se você quer internacionalizar o seu produto ou quer internacionalizar a sua marca. Se você quer ser necessário lá como marca, como o globo que foi inserido naquela cultura, ou se você quer ser o melhor amigo da vizinhança. Aquilo que você quiser exportar para aquele determinado país é aquilo que você vai falar a respeito das necessidades. A nossa primeira pergunta é que o pessoal pensa só no produto e usa talvez a mesma receita. Agora, mudando de tema, que conselho você daria para uma empresa que tem um ótimo produto, mas ainda acha que exportar é só para grande empresa, exportar é complicado, etc. Como é que você tenta de convencer uma empresa que exportar? Eu uso dizer que a exportação é a melhor escola da competitividade, porque você exportando se compara com o mundo. Agora, claro, não é que você se joga na água sem saber nadar, você tem que fazer a lição de casa. Qual é a tua opinião sobre isso? Vamos lá. Pergunta mais difícil essa, senhor Nicola. Eu acho que existe um princípio. O brasileiro é muito legal, ele é muito querido, mas o brasileiro ele tende a achar que ele não é tão bom. Ele não é tão bom quanto aos outros, não é tão bom quanto ao mundo. Ele sempre vai se diminuir. Pode ser uma grande indústria, pode ser um produtor, um pequeno produtor, ele sempre acha que ele é inferior, né? O brasileiro tem essa característica. Pode ser por uma questão cultural, isso não vem ao caso. Quando você se aceita, e aqui na minha visão, como marketing, é uma questão muito mais psicológica do que só uma estratégia de marketing. Quando você se aceita, quando você se gosta, quando você gosta da sua marca e do seu produto, você vai querer que outras pessoas desfrutem disso. Você vai ter o prazer, o sonho, você vai se permitir sonhar de ver isso numa passarela na Europa, você vai se permitir sonhar em ver isso em cenas de dorama na Coreia do Sul. Você vai imaginar aquilo porque você vai ter tanto encanto por aquele produto, por aquele serviço, seja um bem de consumo, você vai ser um defensor do seu produto ou da sua marca. Para mim, essa é a virada de chave. Não importa o tamanho, você tem que ser um defensor daquilo. Então, você pode ser uma empresa gigantesca, pode ser uma pequena empresa, pode ser qualquer coisa. Se você não acredita em você e na sua marca ou produto, realmente não vai dar certo. Claro. Porque você não vai saber defender isso. Então, para mim, qualquer um pode exportar. Qualquer um mesmo. Hoje em dia, a internet mostra que isso pode ser feito. Você não precisa de grandes volumetrias, de grandes produções. Você pode ir direto para o seu consumidor final. Você pode... Tem milhares de possibilidades. Mas você só vai conseguir se você for o principal defensor. E você entender que o ser defensor não quer dizer que você vai defender a qualquer custo. Quer dizer que você vai se dedicar para que qualquer um goste daquilo que você faz. E aí entra na adaptação da cultura, tudo mais, porque isso você se dedicou para que outras pessoas sentissem o mesmo amor que você tem. Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso. A história nos ensina isso. Eu costumo dizer que se você pensa pequeno, vai ficar sempre pequeno, vai desaparecer. E tem gente que não pensou pequeno, imagina Microsoft, Google, todo esse pessoal nasceu em uma garagem e hoje em dia vale muito mais a marca do que a própria empresa. Então, ou a pessoa que acha que vai acertar sempre, né, senhor
Nicola? Vou começar, acertei. Não, você vai errar. Mas se você tá apaixonado pelo produto, você vai errar. E tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. Sem dúvida. Última pergunta. Onde as empresas brasileiras mais têm chance de brilhar lá fora? Onde nós somos melhores? Onde podemos captar a atenção do pessoal que está lá? Todos os lugares. Não existe lugar que o brasileiro não vá ser bem aceito quando ele vai com o coração dedicado para isso. O brasileiro tem uma arte de ser diplomático e ser aceito em qualquer lugar. Mas está tendo conflitos políticos, isso não se traduz no relacionamento interpessoal de negócios. Claro. Isso é muito importante trazer. Conflitos políticos são entre políticos. Você, revendedor, produtor, não vai deixar de ser recebido. Você só vai ter que lidar com negativas diferentes. O brasileiro, ele tem portas abertas em qualquer lugar porque ele é agregador. Agora, onde que eu daria prioridade agora? Em todas as coisas que tem a ver com natureza. ESG é um tema em alta. Tudo que é produções ecossustentáveis, isso está muito em alta. Orgânico, biológico, etc. Exato. Até mesmo a questão de grãos, a gente viu aí a polêmica, né? E eu vou trazer uma seguinte dica, uma outra dica dentro dessa. Você vai ter mais chances de brilhar onde as pessoas sentirem que você gosta da cultura delas. Então, demonstre que aquela cultura é importante para você, que ele não é só um comprador. Então, se eu me dedico, por exemplo, a fazer algo olha só que legal, eu fiz isso aqui sobre cultura árabe. Aí entra a questão dos projetos culturais, né, que a gente falou, que você comentou no início, que é um produto. É uma forma de demonstrar que aquela cultura é importante para você. Aí você também vai ser melhor recebido. Vai brilhar mais. Exato. Diria também tentar de não aparecer como alguém que quer vender alguma coisa, aparecer como alguém que eu quero colaborar contigo para que nós dois possamos crescer. É diferente a abordagem. Quer dizer, não cobrar o cliente do tipo, por que você não me manda um pedido? Não é assim. Eu tenho que primeiro oferecer algo para ele, mostrar que eu estou vendendo não, estou enviando uma solução. Então, eu estou abraçando ele para dizer, eu consigo te ajudar. Exatamente. Esse que é o tema. Muito bem, caríssima. 2 minutos, assim, rapidinho, veja que o nosso tempo já está. Me dá um flash rápido sobre esse projetos culturais da lei de incentivo. Isso é um tema que a gente mereceria um outro debate, mas assim, um flash. Vamos lá. Se você tem desejo de ter uma marca forte, sólida, você pode fazer com que projetos culturais, sejam musicais, sejam orquestras, sejam escolas de música para crianças, sejam museus a respeito de determinada etnia ou de determinada cultura, tudo isso pode virar um projeto cultural. Só que o coringa aqui, do baralho aqui quando você patrocina um projeto cultural por lei de incentivo, você deduz 100% do valor investido do seu imposto de renda. Ou seja, você não gasta nada para conquistar a confiança do seu cliente, mostrando que você realmente gosta daquela cultura. Esse é o resumo. Se você quer investir em marketing sem deixar um centavo, sem gastar um centavo, projetos culturais é um meio, você vai ter uma expansão de marca imensa, vai sair na imprensa, vai sair em todos os lugares e tudo mais, e vai poder deduzir tudo isso do seu imposto de renda. E para saber como, né, por que eu tô trazendo isso, porque eu tô trazendo projetos específicos para o universo de comércio exterior. Importadores, exportadores, prestadores de serviço. Eu tô fazendo projetos culturais para vocês, para que vocês possam patrocinar e investir em marketing, deduzindo integralmente do imposto de renda. Melhor resumo flash, né, Sr. Nicola? E agradeço. Sari, esse tema nós vamos abordar. No nosso próximo encontro, você não será uma convidada ao café, você será escalada para o café. Perfeito, eu adoro esse tipo de... Cara Sari, te agradeço muitíssimo, foi ótimo falar contigo, se percebe a tua belíssima experiência nisso, não podemos roubar o tempo de quem nos assiste. E se alguém precisa de ti, como é que te procura? Perfeito, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail sari@folhacreator.com ou direto pelo meu WhatsApp, 011 98555 3614. Me manda uma mensagem ou me procura no Instagram também, Sari Santos MKT, e vou estar à sua disposição para a gente bater um papo e conversar, seja sobre essas perguntas, dúvidas, insights ou sobre os produtos e serviços da Folha Creator. Cara Sari, foi uma honra, um prazer ter você aqui conosco. Aproveito para lembrar os colegas, amigos que nos estão assistindo que esse é um dos
dos tantos serviços da Minervini Export Academy, da qual nós temos a honra de ter a Sari como uma das profissionais que nos ajudam nisso. E para saber mais sobre os nossos serviços, vocês podem entrar tranquilamente no nosso grupo WhatsApp Minervini News. Gente, muito grato a você, Sari, e nos vemos na próxima.